Evangelho de Jesus, conforme escreveu o apóstolo São João, capítulo 14, versículo do 1 ao 6, que diz assim. Quem já achou, diga glória. Vamos ler a palavra. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, prossigam. Na casa há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria. Vou preparar-vos, e quando eu for e vos preparar lugar, e para mim mesmo, para que estejais, mesmo vós sabeis para onde e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como pode o caminho? Disse-lhe Jesus: e ninguém, senão, diga glória a Deus. Levante a sua mão assim, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitórias por nosso Senhor Salvador. Pode assentar, por favor. Aleluia. Desocupe as mãos, uma salva de palmas bem alegre. Este texto é muito importante em relação ao que nós temos para falar da palavra de Deus nesta noite. Eu disse que o nosso tópico, na verdade, é a motivação. A motivação na vida cristã, né? A motivação para a vida cristã. E muitas vezes as pessoas estão buscando uma forma de se motivar. E nós sabemos que a verdadeira motivação não é aquela que depende de fatores externos. A verdadeira motivação é aquela que vem de dentro de nós. Porque quando somos motivados pelas coisas que acontecem fora de nós, sempre estaremos dependendo de alguma coisa que nos motive, sempre. De qualquer sorte, o ser humano sempre está dependendo de alguma coisa que vai gerando motivação na sua vida. Por isso que é muito importante nós entendermos que não são as coisas que acontecem fora de nós, ou seja, os fatores externos que irão nos motivar, e sim aquilo que acontece dentro do nosso coração, no nosso interior. E nós vemos aqui o Senhor Jesus motivando os discípulos. Quando ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Isto é uma forma de Jesus, ou que o Senhor Jesus encontrou, né? E através disto motivou seus discípulos, e até hoje, na atualidade, continua motivando a nossa vida. Quando ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele disse: se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Entendeu? Então ele diz: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele diz: ó, vocês sabem qual é o caminho, vocês sabem para onde eu vou. Aí Tomé se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, mas qual é o caminho? Aí Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, gente? Então, nesta noite, eu quero, com base neste texto, né, e com outras referências bíblicas que Deus já preparou para nós, eu quero falar um pouco sobre como Deus motiva a nossa vida, né? Como Jesus utilizou e de que forma Deus traz motivação para o crente fiel, porque todas as promessas de Deus são para os crentes fiéis, para as pessoas que realmente querem morar no céu, para as pessoas que realmente querem alguma coisa com Deus, e por isso vamos seguir em frente. Aleluia. Observem só,
O tema, eu falei que o nosso tópico seria a motivação para a vida cristã, e dentro deste tópico nós temos um tema. Qual o tema? Como Deus em Cristo motiva o seu povo. Vamos lá? Falem, por favor. Bem alto, vamos lá, leiam. Vamos lá, mais forte. Todo mundo junto, 1, 2, 3. Como Deus em Cristo motiva o seu povo. Como Deus em Cristo motiva o seu povo. Amém, gente? O que é que Deus faz para nos motivar? Olha só, tem uma introdução aqui. O pecado humano é deprimente, assustador e imobilizador. Por isto é necessário uma forte motivação para enfrentarmos isto. A motivação para o cristão é a obra de Deus, certo? A motivação para o cristão é o dom e a obra de Deus. Então, é o dom de Deus e a obra de Deus que motiva o crente. Então, por isso que é importante o crente estar cheio do Espírito Santo, porque é através do dom de Deus. Deus põe um dom em você, e através deste dom, Deus lhe motiva. Quantas pessoas que estão na igreja já há tanto tempo e não procuram desenvolver o dom de Deus, não procuram se interessar pelos dons de Deus, e pessoas que não se interessam pelos dons de Deus, elas não conseguem algo que lhe puxe para fazer a obra de Deus. Então, o dom de Deus e a obra de Deus é justamente a grande motivação para o cristão. Ele nos move, pois não conseguimos mover a nós mesmos. Por que Deus nos move? O dom de Deus move a gente. Muitas vezes tem pessoas que têm um dom de escutar a palavra de Deus. Tem gente que quer a palavra de Deus, ele ama a palavra de Deus, ele se sente motivado pela palavra de Deus. Já tem pessoas que você não consegue mover ele de jeito nenhum. Mas as pessoas que possuem um dom de Deus em sua vida, ele entende que o dom de Deus e a obra de Deus é uma motivação para si. Até porque nós entendemos que a motivação é aquilo que faz a gente se mover. Quando você não tem motivação, você não se move. Você não consegue avançar naquilo que não motiva você. Mas aquilo que te motiva, aquilo que te impulsiona, aquilo que te motiva é aquilo que te impulsiona. Aquilo que te impulsiona é aquilo que te move. Então, tudo que me move é porque me gera uma motivação. Então eu tenho um motivo para me mover. Vocês não viriam à igreja nesta noite se não tivesse algum fator interno, algo que está dentro de você, puxando você para vir aqui. Então, tem gente que muitas vezes mora perto da igreja, mas não se interessa, ele não consegue se mover, ele não sente motivação de vir escutar a palavra de Deus. Entretanto, tem pessoas que moram tão longe e fazem um esforço, fazem um sacrifício para vir à igreja, principalmente na terça-feira, no culto de ensinamento, porque a palavra de Deus move ele, movimenta ele, age nele. Porque, observe, pode louvar a Jesus, observe. Ele nos move, pois não conseguimos nos mover a nós mesmos. Eu não consigo mover a mim mesmo, sem Deus eu não consigo me mover. Você não consegue se mover nas coisas de Deus se não for o dom de Deus, o Espírito de Deus movendo você. Agora, veja só, esta é uma parte básica do Evangelho. O Deus que nos perdoa por meio de Cristo, também nos capacita e move-nos para sermos pessoas novas e melhores. Quem está entendendo, diga glória. Vejam só, isto é básico. Isto é uma questão básica do Evangelho. Essa questão é básico. Por que é básico? É básico porque é necessário. É básico porque é alicerce. Aprender e entender a palavra de Deus é uma coisa necessária. Semana passada eu falei que tudo que é básico é necessário. Muitas vezes quando se usa o termo básico, as pessoas pensam que é uma coisa que não tem valor. Não, é muito básico, não. Mas tudo que é básico é necessário. Então isso é básico no Evangelho, é uma parte básica do Evangelho. O Deus que nos perdoa por meio de Cristo também nos capacita e move-nos para sermos pessoas novas e melhores. Se eu estou vivendo o Evangelho e o Evangelho não me melhora, eu não estou vivendo o Evangelho. Se eu estou no Evangelho e o Evangelho
não me torna uma pessoa diferente, então eu não estou vivendo este evangelho. Se você está vivendo o evangelho e esse evangelho está entrando em você, ele tem que transformar a sua vida. Quem já teve uma experiência com a mudança de Deus através do evangelho? Se eu estou neste evangelho e ele não me torna uma pessoa nova e melhor, então esse evangelho não está entrando em mim. Ele não está entrando em você. Eu lamento ter que te dizer isto, mas não sou eu, na verdade. É a Bíblia Sagrada. Olha lá, 2 Coríntios capítulo 5, 17. O que é que está escrito lá? Vocês estão olhando a Bíblia? Olha lá, 2 Coríntios 5, 17. É importante que você pegue a sua Bíblia, que você acompanhe. Pessoas interessadas pela palavra de Deus, elas estão sempre com a Bíblia, apanhando a Bíblia, pegando a Bíblia, olhando a Bíblia. Isso é fundamental, isso é importante. Observem só, o que é que está escrito lá? Está escrito que quem está em Cristo, nova criatura é. Amém, gente? Amém. Se você está em Cristo, uma coisa nova tem que acontecer na sua vida. Uma mudança tem que acontecer na sua vida. Ele diz, quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Tudo se faz novo quando você está em Cristo. Tudo se faz novo em sua vida, em minha vida, em nossa vida, quando Cristo está atuando em nós. Se Cristo está atuando na minha vida, logicamente, tem que acontecer uma mudança. Então, quem está em Cristo, uma nova criatura é. Amém, gente? Quem está em Cristo, aí levanta a sua mão. Então, você é uma nova criatura. Então, por isso, que é básico, isso é básico do Evangelho. O Deus que nos perdoa, da mesma forma que Deus me perdoa, da mesma maneira que Deus perdoou você, Ele realiza o que? Ele faz com que? Ele capacita você e te move para que você se torne uma pessoa nova e uma pessoa melhor, uma pessoa transformada. Como Deus motiva o seu povo? É o nosso tema, não é? Nesta noite? Olha lá, Deus nos motiva como? Ele mostra essa motivação para nós, vencendo o pecado por meio de Cristo. Deus venceu o pecado por meio de Cristo. Por que Deus venceu o pecado por meio de Cristo? Para causar, para gerar, para desenvolver uma motivação em mim e em você. Diga glória a Deus, diga. Então, olha só. Por que Deus venceu o pecado por meio de Cristo? Para nos mover. Deus fez algo sobre o pecado que nos arruinava. Então, quem arruina o ser humano? O pecado. Não existe outra coisa. O pecado é a ruína do ser humano. O pecado, o grande objetivo, a grande finalidade do pecado é arruinar a vida das pessoas. Me diga. O pecado arruina casamentos, é assim ou não é? O pecado arruina, ou seja, destrói, né? Destrói, arruina relacionamentos. Relacionamentos, estraga amizades, é verdade ou não é? Estraga pessoas, estraga famílias, estraga amigos, pecado. Então, o que é que Deus fez para nos mover? Deus fez algo sobre o pecado que nos arruinava. 1 João 1,7. O que é que está escrito ali? Jesus diz assim, se vocês andarem na luz, como Ele na luz está, terão comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purificou. Ele disse, se andarmos na luz como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Então observe, então Deus precisava fazer o quê? Ele precisava fazer alguma coisa com esse pecado. Então Ele traz o sangue de Cristo para combater o pecado que estava em nós. E hoje você vence o pecado por causa do sangue de Cristo. Eu venço o pecado não é com a minha própria força, a minha capacidade, a minha espiritualidade. Não, nós vencemos o pecado por causa do sangue de Cristo, que está escrito ali, em 1 João, no capítulo 1 e no versículo 7. Olha que maravilha. Segundo, olha lá, Deus venceu o pecado por meio de Cristo para nos mover. Depois Ele resolveu o grande problema do pecado, que
que nós não podíamos resolver. Ele resolveu. O grande problema do pecado é que ele nos arruinava. O grande problema do pecado é que ele é deprimente. Ele deprime as pessoas. Quando o homem peca, a depressão vem, a tristeza vem. É só o cara começar a andar errado e você vai olhar na face dele e vai ver que ele está decaído, está arruinado, está nervoso, está revoltado, está caído, está fraco. Mas foi o que Deus fez. Ele resolveu o grande problema do pecado que nós não podíamos resolver. O que é que eu posso fazer com o pecado? O que é que eu posso fazer com meus pecados? O que é que você pode fazer com os seus pecados? O que é que nós podemos fazer com os nossos pecados? Nada. Eu posso resolver meus pecados? Não. Mas Deus resolveu o grande problema. Isaías capítulo 53, versículo 5. Você tem a Bíblia? Está procurando? Está pegando aí? Acompanhe, é bom, isso é bom para você. Olha só, olha lá. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus pegou o seu filho. Como é que ele resolveu esse grande problema do pecado que nós não podíamos resolver? Ele pegou o seu filho unigênito, Jesus, lá na glória, sentado num trono ao lado dele, e disse: você vai descer lá na terra para morrer, você vai sofrer por causa daquele infeliz do Norberto lá, do Elmo, do Grimaldi, né? Enfim, de cada um de nós. Entendeu, gente? Quem está entendendo aí? Por causa de mim, por causa de você. Aí Deus, você vai lá, derrama teu sangue, resolve o problema, põe eles na igreja, vão glorificar. Olha aí vocês aí, ó. Olha nós aqui. Então Deus resolveu o grande problema, pegando o seu filho unigênito, enviando para ser pisado, para passar tanta situação, castigo, mas pelo castigo dele ele nos trouxe a paz, e tudo que nós precisávamos estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados, e nesta noite estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Quem pode glorificar a Ele? Olha só, Deus venceu o pecado por meio de Cristo. Ele nos libertou da escravidão e dos piores elementos da nossa vida. Aquilo que era de mais ruim, aquilo que era de mais terrível, tudo que estava em nós não tinha nada bom. Antes do Evangelho de Cristo, não tinha nada bom na minha vida. Mas Ele nos libertou da escravidão e dos piores elementos da nossa vida. João, capítulo 8, versículo 36, ele diz: se o Filho pode vos libertar, verdadeiramente sereis. Vamos lá? Se o Filho pode vos libertar, verdadeiramente sereis. Verdadeiramente sereis. Ele nos livrou da morte espiritual que veio sobre nós, como resultado do pecado. Tem muita gente que fisicamente, materialmente estão vivos, mas espiritualmente estão mortos. Não é verdade ou não é? Não consegue mover uma palha no aspecto espiritual. Diga glória a Deus, diga. Olha lá, Deus venceu o pecado por meio de Cristo Jesus. Nós não podemos cansar, nós não cansamos de reconhecer isto. É importante reconhecer que Deus venceu o pecado por meio de Cristo. Ele enviou Cristo, porque ele enviou profeta, enviou sacerdote. Teve tanta gente que veio e não conseguiu fazer nada contra o pecado. Mas quando ele enviou Cristo, a coisa mudou, a figura mudou. A figura mudou. Olha lá, Jesus revela o amor de Deus por nós. É uma forma de Deus também manifestar a sua vitória, a grande vitória dele sobre o pecado por meio de Cristo. Porque através de Cristo Jesus, ele revelou e tem revelado o seu amor por nós. Por quê? Porque Jesus é o Filho divino e eterno de Deus. Ele nos capacita para conhecermos a Deus como Ele é.
Olha que grandiosidade tremenda. Jesus, Ele nos capacita para conhecermos Deus como Ele é. Quando nós olhamos ali para o livro do Evangelho, conforme escreveu o apóstolo São João, no capítulo 14, no versículo 9, nós nos lembramos de Tomé se aproximando de Jesus e perguntando, dizendo a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Mas Jesus olha para ele, vocês estão acompanhando aí na palavra? Estão acompanhando? Que Tomé pergunta a Jesus, diz para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz, mas Tomé, eu estou com vocês há tanto tempo e você ainda não conhece o Pai? Olha só, vocês estão vendo? Então Jesus veio fazer esta diferença, Ele veio mostrar para nós, nos capacitar. Gente, que coisa linda é você parar e analisar, como está escrito no livro do apóstolo São João, no capítulo 10, no versículo 30, quando ele diz para os discípulos, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Imagine só, nós sabemos que em servir Cristo, estamos servindo a Deus. Quando usufruímos deste amor maravilhoso dele, estamos usufruindo do amor direto de Deus. Quando nós estamos orando a Ele, estamos orando a Deus. Quando nós usamos o nome dele, é como se nós estivéssemos usando o próprio nome de Deus. E temos esse benefício, porque Ele nos capacita para conhecermos a Deus como Ele é. Ele não apenas revela a nós mesmos e a nossa capacidade, mas revela o coração de Deus e sua compaixão por nós, independente dos nossos pecados. Olha só, Ele não apenas nos revela, Ele não apenas revela a nossa capacidade, Ele revela o coração de Deus. Ele revela o coração de Deus e a sua compaixão por nós. O trabalho de Jesus foi justamente isto. Quando Ele curou aquela mulher do fluxo de sangue, quando Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ali Ele estava manifestando e levando as pessoas ao conhecimento do coração de Deus. O que tinha no coração de Deus, o que havia no coração de Deus, o que há no coração de Deus, é o que Jesus tentou trazer para nós, traz para a igreja na atualidade. O que? A compaixão de Deus. Aquela mulher estava sofrida, aquela mulher estava chorando, aquela mulher tinha perdido o filho, estava vivendo um momento de dor, de muita tristeza, de muito pesar, e Jesus chegou e restaurou, devolveu a vida do jovem, entregou para a mãe, uma mãe viúva, uma mãe que só tinha um filho único, agora perde aquele filho, e Jesus vem de lá e mostra, é assim que Deus quer fazer com a humanidade, ó, tirar o pesar e trazer alegria, tirar a fraqueza e trazer força, tirar o desprezo e trazer o abraço. Olha lá, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este amor de Deus expresso em Jesus Cristo é a chave pela qual Ele quer nos motivar. João 14, 21, está escrito apenas a parte A, aquele que tem os meus mandamentos, é este que me ama. Olha só, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Quem ama Ele aí? Quem ama Ele aí? Quem ama Ele dá um glória bem forte. Aquele que me ama. Primeiro, aquele que tem os mandamentos dele é quem Ele ama. Aí ele diz, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E Ele diz assim, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quem nunca teve uma experiência com a manifestação de Cristo na sua vida? O crente fiel, o crente que ama a Deus, o crente que ama a Jesus, o crente que busca a Deus, ele tem sempre uma experiência com a manifestação de Cristo. Ele diz, olha, aquele que tem os meus mandamentos é esse que me ama. É só você abrir a sua Bíblia aí, em João, Evangelho de São João 14, 21, e você verá, ele dizendo que aquele que tem os meus mandamentos é quem me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei. E eu o amarei. E ele não apenas diz, e eu o amarei, mas ele conclui dizendo, e me manifestarei a Ele.
É lindo? Não é uma coisa linda? Pense Jesus se manifestando para você. Naquela hora que você está enfrentando aquela situação, que você clama a Ele e você sente a resposta dEle. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Que coisa linda! Diga glória a Deus. Deus venceu o pecado por meio de Cristo. Jesus revela-nos o nosso potencial. Primeiro, Jesus revela o amor de Deus por nós. Ele revela o amor de Deus por nós. Gente, isso é básico, isso é importante, isso edifica. Isso pode mudar a vida de pessoas. Olha só, Jesus revela o nosso potencial. Como foi que ele fez? Ele venceu como? Ele venceu, o pecado por meio de Cristo, fazendo o quê? Nos revelando o nosso potencial. Primeiro ele revela, através de Cristo ele revela o seu amor por nós. Depois ele revela o nosso potencial. Gente, o amor de Deus é importante. Conhecer o amor de Deus é importante. Prestem atenção. Conhecer o seu potencial também em Deus, em Cristo, é importante. Conhecer a palavra de Deus é importante, porque quando você conhece a palavra de Deus, você conhece Deus. Quando você conhece Deus, você conhece Cristo. Quando você conhece Cristo, você conhece Deus. Quando você conhece Cristo, Cristo faz você conhecer ou reconhecer o seu potencial. Você sabia que se o cavalo soubesse a força que ele tem, ninguém montava nele? Por isso que Jesus convida a gente a conhecer a sua palavra. Olha lá, Jesus já proveu para nós uma visão de uma humanidade sem pecado. Quando Jesus revela o potencial, o nosso potencial, ele traz uma revelação, uma visão para nós de uma humanidade sem pecado. Como é que ele mostra para nós esta visão de uma humanidade sem pecado? Ele mostra para nós, nos ensinando no seu exemplo de vida, na sua forma de viver, que é possível um homem viver uma vida diferente em um mundo pecaminoso. Olha, como é que ele proveu para nós uma visão de uma humanidade sem pecado? Ele é um exemplo vivo de que somos capazes de ser, do que somos capazes de ser. Ele é um exemplo vivo do que somos capazes de ser com a ajuda dele. Aí ele está revelando o nosso potencial. Sozinho nós não conseguimos fazer nada. Sozinho o diabo acaba com a gente. Mas se Jesus estiver conosco, a coisa muda de figura. Você não imagina o quanto você pode. Você não imagina o quanto Deus pode fazer através de você. Por isso que Jesus está trazendo isso ao nosso conhecimento. Olha lá, veja só. Ele já proveu para nós uma visão de uma humanidade sem pecado. Ele é um exemplo vivo do que somos capazes de ser com a ajuda dele. João 14, 12. O que é que está escrito lá? Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Ele diz, porque eu vou para o meu Pai. Olha só. Então Jesus está mostrando para nós que com a ajuda dele, nós podemos fazer o que ele fez, e podemos fazer coisas maiores ainda. Vocês conseguem tirar uma conclusão disto? Será que nós conseguimos aplicar isto à nossa vida? Será que nós tiramos alguma lição? Nós estamos escutando aqui nesta noite. Será que nós estamos tirando alguma lição disso? Já imaginou aí você, crente? Você que quem sabe na sua casa as pessoas não estão querendo te dar valor. Você que quem sabe no seu trabalho estão tentando te desprezar. Você que quem sabe na congregação onde você está, pessoas te olham com desprezo, te desmerecem. Mas olha que Jesus está falando: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço.
Então ele está querendo dizer que se nós acreditarmos nele, com a ajuda dele, nós podemos ter um potencial que nem nós mesmos acreditamos. Você já imaginou você fazendo obras maiores do que aquela que Jesus faz? Quem crê que ele pode fazer isso na sua vida? Então vira para alguém que está ao seu lado e diga assim: Deus tem algo novo. Vamos lá? Vira para alguém ao teu lado e fala: vamos lá, Deus tem algo novo e grandioso para a tua vida. Diga glória a Deus, diga. Olha só. Quanto mais conhecemos sobre a vida e personalidade humana dele quem? De Jesus, melhor conheceremos o nosso potencial. Quanto mais você conhecer sobre a vida e a personalidade humana de Jesus, melhor conheceremos o nosso potencial. Lucas 10, 19 ao 21. Ele diz assim: eis que eu vos dou poder. Olha, quem quer receber poder dele aí, levante a mão. Olha só. Então, quando mais você vai conhecendo, ele andou na terra como ser humano. Ele não tinha asas para bater as asas e voar, não. Ele era um homem aparentemente comum como eu e você. Só que a diferença é que ele é o Filho de Deus. A unção especial estava nele, entendeu? E esta unção pode se manifestar na minha vida, na sua. E ele diz aqui, ó, Lucas 10, 19 ao 21, ele diz: eu vos dou poder para pisar em escorpiões, em serpentes, e dou poder para vocês desfazer toda a obra do diabo. Esse poder Jesus deu, não foi para outra pessoa não, foi para você que está aqui nesta noite escutando a palavra dele. Pode glorificar a ele. Agora segundo, porque foi dividido em duas partes esse tópico, as horas estavam avançadas, eu não dei mais esclarecimento. Vamos lá. Segundo, Deus nos recupera pelo seu Espírito. Depois que Deus vence o pecado por meio de Cristo, ele envia Cristo para vencer o pecado em mim, o pecado em você. Agora ele vai fazer uma recuperação, ele vai fazer uma restauração em nossa vida através do Espírito dele. Como é que isso acontece? Tudo que o Pai e o Filho deseja para nós, o Espírito Santo aplica e torna efetivo em nossa vida. Tudo que Deus e Jesus, olha só, como a obra do Espírito Santo é importantíssima. Por isso que é importante estudar sobre o Espírito Santo. Por isso que é importante buscar o Espírito Santo. Quando a gente convoca as pessoas, nós falamos: gente, ensinamento sobre o Espírito Santo. Muita gente despreza. Quando nós falamos, vamos fazer a oração de batismo com o Espírito Santo, tem gente que pega a Bíblia e vai embora. Quando nós falamos, olha, vamos fazer o círculo aqui para receber o poder de Deus, tem gente que fica lá atrás, não quer se unir com ninguém, não quer pegar na mão das pessoas, não quer chegar perto de outros, acham que a oração do irmão A ou do B, para ele não é interessante. Mas, entretanto, nós vemos aqui, que toda a obra de Deus em nós, a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós dependemos do Espírito Santo para que isto seja aplicado em nós. Olha lá, tudo que o Pai e o Filho desejam para nós, o Espírito Santo aplica e torna efetivo em nossa vida. João 14, 26. Olha só: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vocês estão vendo como o Espírito Santo é importante? Sem o Espírito Santo nem adianta você tentar. Sem o Espírito Santo você não vai conseguir passar daquilo que você não é. Sem o Espírito Santo você pode ler Bíblia, virar Bíblia, você pode recitar a Bíblia, você pode conhecer, decorar a Bíblia, você pode fazer o que você fizer. Sem o Espírito Santo não vai adiantar, porque vai chegar um momento que a sua mente vai falhar. Mas quando a nossa mente falha, o Espírito Santo vem de lá e lembra. Ele tem o papel de lembrar. Quando nós estamos aflitos, angustiados, abatidos, para baixo, aquela coisa querendo puxar a gente, o Espírito chega para nos consolar.
Então o Espírito Santo é fundamental, porque é Ele que lembra, é Ele que anuncia, é Ele que ensina, é Ele que guia, é Ele que faz a obra, é Ele que traz a novidade para nós, é Ele que traz as novas de Deus para nós. Quando você menos espera, Ele traz assim, uma lembrança divina na sua vida, e você... É Ele que divulga o Pai e o Filho, olha só. Mas quando vem aquele Espírito de verdade, olha só, Ele vos guiará em toda a verdade. É só vocês pegar a Bíblia de vocês aí, ó. Coloquei só a parte A ali, entendeu? Mas é só você pegar a sua Bíblia. Você que gosta de Bíblia, está aproveitando aí, comendo Bíblia, tá? Então observem só. Ele vai dizer, mas quando vem aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. É o Espírito Santo que guia você na verdade. Quem guia o homem na verdade não é o pastor não, gente. Não é o presbítero, não é o diácono, não é o cooperador, não é o evangelista, não é o profeta. Quem guia é o Espírito Santo. Ele que guia você. Ele leva você para a Bíblia, Ele traz você no culto fundamental da igreja. Ele ajuda você, ele abre caminhos. Muitas vezes está difícil, você acha que não vai dar, hoje não tem dinheiro, quando você menos espera, alguém vem e traz um dinheiro para você. Alguém diz, olha, eu vou passar e te dou uma carona, entendeu? Quando você sai na rua, vê um conhecido passando, não sei, eu vou, só tenho dinheiro da ida, na volta Ele providencia, porque Ele que guia você, Ele quer você no lugar certo, Ele vai guiar você. Assim que funciona. Vamos lá. Deus nos recupera pelo seu Espírito. Vamos lá? Olha só que coisa linda. 2.1. O Espírito Santo edifica o nosso relacionamento com Deus. Gente, essa é a parte mais interessante de tudo isto. O Espírito Santo, ele edifica o nosso relacionamento com Deus. Sem relacionamento não existe amizades. Sem relacionamento não existe comunidades. O relacionamento, gente, é fundamental. Sem relacionamento você não ganha pessoas. Olha lá, para esses tocadores aqui, os músicos aqui, para que vocês estejam aí aonde vocês estão, tem que ter relacionamento entre vocês. Um bom relacionamento. Relacionamento é entendimento. Por que a maioria das igrejas não crescem? Porque as pessoas não se relacionam. As pessoas não querem conversar com as outras. Quando termina o culto, cada um pega a sua Bíblia e se manda, nem boa noite não dá para o outro. Falta relacionamento. Mas, olha só, Deus pelo Espírito dele, certo? Ele nos recupera. O Espírito de Deus, é Ele que edifica o nosso relacionamento com Cristo, com o Pai, com o Filho. Olha só, o alvo inicial do Espírito Santo, quando ele alcança o pecador, é relacionar a pessoa com Deus. Se a pessoa aceita Cristo e fica na igreja e não aprende nada sobre Cristo, ele não aprende nada sobre Deus. E se ele não aprende nada sobre Deus, sobre Cristo, ele não tem nenhum relacionamento com Deus. A forma de nós nos relacionarmos, o relacionamento só funciona, só flui quando as pessoas conversam. Isso funciona em todas as etapas da nossa vida. Um casal em casa que não conversa, ele não se relaciona. A comunicação falha. Pais que não conversam com os filhos, filhos que não conversam com os pais, membros que muitas vezes têm determinadas dificuldades na sua vida e não procuram o pastor para conversar, não se relacionam com o seu pastor, vai conversar com outras pessoas que não podem resolver a tua situação e que na maioria das vezes ainda vão te escandalizar. A mesma coisa quando nós não nos relacionamos com Deus. Mas o alvo inicial do Espírito Santo, quando ele alcança o pecador, é relacionar a pessoa com Deus. Por que ele tem que relacionar, precisa relacionar essa pessoa lá? Olha lá, 2 Coríntios, capítulo 5, 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, observe, quando você tem um relacionamento com Deus, você tende a relacionar
outras pessoas também para Deus. Tem gente que a função dele é destruir a igreja, porque chega uma pessoa, ele vai lá e fala alguma coisa e afasta a pessoa. Mas quando você se relaciona bem com Deus, porque o Espírito Santo se moveu em você, a tendência é, primeiro Deus, através de Cristo, reconcilia, você é reconciliado, o Espírito Santo reconcilia você com Deus, e depois Deus implanta em você o ministério da reconciliação, para você fazer o quê? Resgatar outras pessoas e relacionar elas com Deus. Não tem nada melhor do que você ter uma palavra de Deus para falar para alguém. Não tem nada melhor do que você chegar perto de alguém, se sentar com ela mostrar para você que está precisando ouvir alguma coisa, e você ter aquilo que a pessoa precisa ouvir. Relacionar com Deus. É lindo demais isto. É lindo demais. Vamos lá. Olha só. Através da mensagem do Evangelho, o Espírito Santo estabelece a nossa comunicação com Deus e estimula a nossa interação com Ele. É através de quê? Da mensagem do Evangelho. Mas quantas pessoas que não querem vir na igreja sentar para escutar uma mensagem? Quantas pessoas que na hora de uma mensagem desta dorme, cochila, cai por cima da Bíblia, a Bíblia cai da mão? Mas tem gente aí que está escrevendo, tem gente aí que está, o que está escrito ali em Atos 4:31? Através da mensagem do Evangelho, o Espírito Santo estabelece a nossa comunicação com Deus e estimula, quer dizer, ele anima, ele impulsiona, ele faz com que você sinta aquela coisa puxando você para ele, ele estimula você sente uma sensação boa, você sente uma coisa boa quando você está ouvindo a mensagem do Evangelho. O Evangelho entra no seu, que coisa boa, flui mais. Atos 4:31, volta. Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos. Está isso aí? Abre uma Bíblia, você aí. E tendo orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos. E foi o que aconteceu? E o que aconteceu mais o quê? Foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Está vendo como? Ousadia. Levanto, vou pregar, vou falar. Já tem gente aí que está escutando essa mensagem nesta noite e já está pensando, acho que eu vou pregar ela de tal dia, de tal lugar. Pode pregar, leva mesmo, Deus está dando para você, para isso mesmo. Vamos lá. Ele nos capacita para aceitar o amor de Deus. Primeiro, ele estabelece a nossa comunicação com Deus, estimula a nossa interação. Depois, ele nos capacita para aceitar o amor de Deus e a ajuda de Cristo. Ele cria e sustenta a nossa fé. Está vendo? Olha só. Você sabia que até para aceitar o amor de Cristo é necessário que o Espírito Santo capacite a pessoa? Aceitar o amor de Cristo, o amor de Deus. Para entender o amor de Deus é necessário que o Espírito Santo capacite a pessoa. Não é uma coisa assim que vem do além, do aquém. Não é por acaso, é obra do Espírito. Vou capacitar ele vai aceitar o meu amor e vai aceitar a ajuda de Cristo. Olha lá. Aí ele cria, Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir. Ouvir por onde? Então você escuta a palavra de Deus e a fé desenvolve em você. Você escuta a palavra de Deus e a fé desenvolve em você. Não é escutar o blá 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 do pastor, não, é escutar a palavra de Deus e a fé desenvolve em você. Aí quando você menos esperar, você vira uma potência nas mãos de Jesus. O diabo cai por terra lá onde você mora, dentro da sua casa, na sua escola. E para não finalizar, sabe por quê? Nenhum tema se esgota por si só. Nenhum tema esgota. Você vem, traz conceitos e conceitos e conceitos, mas chega lá na frente você encontra alguém que vai ter um conceito melhor do que o seu. Então nenhum tema esgota. Então eu não tenho como fazer conclusão aqui. Então, para não finalizar, manda ver. Porque a gente vai continuar, não sei que dia.
Vamos lá? Olha só, estude este tópico, melhore o seu conteúdo, compartilhe com outras pessoas, porque nenhum tema é esgotável em sua totalidade. Pega, leva para casa, desenvolve, melhora.